Origem do It explicada. Bem-vindos a Derry, episódio 3 do Ei Nerd. Bora. Bora, galera, que o episódio 3 chegou com uma enxurrada de referências e easter eggs. Teve mais Maturin, teve a aparição do próprio diretor da série, teve até easter egg de Sonho de Liberdade. Você reparou nisso? Vem comigo mergulhar com tudo mais uma vez na série Bem-vindos a Derry, porque, porra, o It tá na área. Vamos lá. Chegou o homem, filho. Minestrante Peter aqui. Bom, acho que tá todo mundo doido, né? Pra ver logo o Bill Skarsgård como Pennywise na série. Doido pra ver ele aprontando com aquela cara de maluco lá, né? Vestido de palhaço sem assumir outras formas. Mas a série tá segurando isso o máximo. Tá mesmo? Parte boa é que tá tudo se encaixando pro It aparecer. Né? Sei que ele já não apareceu. O palhaço da foto tá gerando polêmica. Tem gente que acha que é ele, né? Tem gente que acha que é a palhacinha do flashback. Que não parece. Então fica aí que eu vou te mostrar quem tá naquela foto do fim do episódio. E mais uma cacetada de detalhes simbolismos que você deixou passar no episódio 3. E só lembrando, enquanto você tá assistindo esse vídeo aqui, tem gente agora estudando pra ser social media, tem mais de 400 mil vagas no LinkedIn agora no Brasil. Bora. 400 mil vagas para social media no Brasil. O que é isso, Peter? Isso é quando você vai lá e toma conta da rede social de alguém. Por exemplo, eu, tenho meu Instagram. Eu preciso que alguém tome conta do meu Instagram. Você acha que eu consigo tomar conta de todas as minhas redes sociais, de todas as marcas que eu tenho? Preguiça, hein, Peter? Então, eu tenho social media para cada uma dessas redes sociais. Às vezes, para mais de uma conta, mais de uma rede social. Você pode fazer esse trabalho. Tem muita empresa, muito influenciador que precisa disso. E você pode fazer isso. Peter, mas eu não sei. Então, na Cyberclass você tem um curso completo de social media, onde você sai de lá com certificado. E não só isso, beleza, você vai, por exemplo, tem o melhor social media que tem. 7 dias, se você não gostar, a gente de 8. O mesmo ano, fechado. E vamos ser brother ainda, hein? Bom, galera, o episódio começa em 1908, o mesmo ano que o Bob Gray chegou com um circo itinerante na cidade de Derry. Aí você tá se perguntando quem é esse cara. Robert Gray é um dos nomes que o Pennywise usa. E nunca ficou claro se o Pennywise assumiu a identidade de um cara de verdade ou se ele inventou isso. E isso que é o mais empolgante. Talvez a série traga essa explicação, que ela já tá ali num circo, bem no ano que tudo acontece. Em 1908, também é o ano da explosão da fábrica de aço, que matou mais 100 pessoas num domingo de Páscoa. E essa ocasião aparece um trecho da abertura da série. Além disso, esse ano também é o ano da temporada 3 da série. E é muito legal também que eles já estão preocupados em ir conectando tudo desde o começo. Toda essa sequência de abertura do episódio é um flashback gigante, envolve um circo itinerante. As brincadeiras, os cenários, em todo lugar tem uma referência do universo It. Tem balão vermelho, né? Palhaço de verdade, brinquedos em forma de palhaço e também a tartaruga. E isso que diz pra gente que mesmo naquela época, no início do século XX, se o It tá lá, o Maturin também tá. Desde o primeiro episódio eles insistem em trazer detalhes que conectam com o Maturin. Isso não pode ser à toa, galera. No jogo de bolinhas tem palhaço e tartarugas, mas só os palhaços são derrubados. Percebeu essa? É como se fosse um simbolismo pro It e o Maturin, em que só o It é derrotado. Eu achei genial, cara, que o garotinho do flashback é o General Shawn, né? Isso explica o porquê que ele tá comandando a base militar. Explica como que ele sabe da tal arma que mete medo em todo mundo. Como que ele sabe da existência de uma coisa muito sinistra lá. Ele já viu, é isso. E ele também já vê uma palhacinha bem no estilo do Pennywise. Eu acho que é essa palhacinha aí, pô. Parece muito. Tem balões vermelhos perto dela. É sempre um mau sinal. Mas não se engane aqui, ok? Ela não é o Pennywise. Ó, o vermelho aqui, ó. Todas as pistas, ela não é. Essa figura aí serve pra mostrar um ponto de origem, sabe? Talvez tenha uma inspiração pra forma do Pennywise. A foto parece muito. Serve pra marcar a presença dele. Porque sim, ele já tava por ali, mas usando outras formas. E uma coisa muito interessante na Casa dos Horrores é a entrada com um corredor de espelhos. Parece até uma referência pro labirinto de espelhos do filme 2. Loucura isso aí. Aí sabe aquele pianista que tá tocando na Casa dos Horrores? É o Andy Muschietti, o diretor da série dos filmes. Aliás, ele tá tocando uma versão de uma trilha sonora que foi feita pro filme It. Eu não sabia a cara dele, não. Nunca tinha visto ele, não. Esse aí pouquíssima gente percebeu. Para, você não percebeu essa? E ainda lá na Casa dos Horrores, o Francis vê várias aberrações. E uma delas são duas irmãs gêmeas. Isso remete a gente direto para as duas gêmeas do filme O Iluminado. Mesmo que no filme elas tivessem o corpo separado, é impossível pensar nas gêmeas numa obra do Stephen King e não lembrar delas, né? Bom, daí o Francis entra numa sala sim, eu não vi o filme. E vê os olhos do Pennywise. Aquele personagem é o Homem Esqueleto. Esse é uma das doideira, atrações da Casa dos Horrores. Daí fica a pergunta, só esse personagem é a manifestação do It ou tudo lá dentro já é uma grande ilusão, né, que ele criou pra assustar o Francis? A série não explica isso, né, ela deixou em aberto pra gente refletir. O Francis fica assustado e foge, encontra o pai dele, e é aí que ele ganha o estilingue. Isso é um brinquedo muito simbólico no livro de Stephen King, porque é com isso que as crianças derrotam o Pennywise, mas no filme eles resolveram substituir o estilingue. Então o estilingue reaparecer aí na série, cara, é quase que como uma justiça sendo feita pra obra original. Daí pra frente a série mostra como que o Francis e a Rose ficam amigos. Isso vai ser decisivo também, tanto na infância deles quanto agora na maturidade. Os dois vão ser perseguidos pelo Pennywise na forma do Homem Esqueleto na floresta. E a Rose vai acertar o It com o estilingue. Esse cara é um cara de verdade. Não, nesse corte aí tá CGI, né? Mas é um cara de verdade, pô. Não é CGI, não é tudo CGI, não. Outra prova que aquilo é o Pennywise é que o sangue sobe ao invés de escorrer. É igual os filmes mostraram.
Daí a série volta pro presente, nos anos 60. E a mãe da Lily foi no sanatório buscar ela. Uma curiosidade aqui é que o psiquiatra conta pra ela que ele aumentou a dose da medicação da Lily. O remédio que ele fala existiu na vida real. E era um antipsicótico muito usado nos anos 50 e 60. Esse tipo de detalhe braba. Que a Lily foi tratada como se ela tivesse alucinado. Outro detalhe também é que o médico diz que se a Lily voltar a alucinar, ele vai ter que optar por um tratamento mais restritivo. E muita gente não pegou a referência. Mas isso significa que o médico pretende fazer uma lobotomia nela. Que era o tratamento martelada na testa. Época, né? Quem viu a Ilha do Medo vai lembrar disso. É uma cirurgia no cérebro que danifica fisicamente a parte da frente do cérebro e desconecta essa parte do resto. É por isso que a Lily tem tanto medo de se dar mal assumindo que viu o monstro. Porque se ela voltar pro sanatório, é isso que vai rolar com ela. E outro detalhe dessa cena do sanatório é que a Lily fez amizade com uma das funcionárias do sanatório. E sabe quem que ela pode ser? A senhorita Kirsch, a mesma que apareceu pra Bev no filme 2. Que pariu. A senhorita Kirsch é filha do Bob Gray, o cara que todo mundo acha que é o Pennywise. Ela não tá aí à toa, né? Essa velha também. Ela acredita que a Lily viu coisas sobrenaturais. Vai vendo isso aí, cara. A série tá preparando alguma coisa aí pra explicar como que o Pennywise assumiu a forma do palhaço. Depois disso veio a cena do Hank, né? Que ainda tá preso, suspeito pelo assassinato das crianças. Racismo! O chefe Bowers tentou uma armadilha envolvendo marcas de cigarros, mas o Hank continua firme dizendo que não foi ele. E não foi, pô, claro que não foi. Cara, mas a parte mais legal dessa cena, olha isso, cara, foi que o chefe Bowers ameaçou o Hank falando que os assassinos de crianças se dão mal em Shawshank. Que é isso, cara? Ó, cara, fica até arrepiado, cara. Porra, essa é uma referência direta ao filme Os Sonhos de Liberdade, que pra quem não sabe também é uma obra do Stephen King. Shawshank é verdade. É o nome do presídio onde a história acontece. Aliás, pô, nem lembrava disso, ele tem tanta coisa. Um Sonho de Liberdade, que é BR, no original é Shawshank Redemption, né? Redenção em Shawshank. Cara, melhor filme que eu vi na minha vida, na história. Top 1. Caralho. Pode me perguntar em qualquer momento da minha história e da existência, eu vou falar Shawshank Redemption, um sonho de liberdade. Tá, porra. Na escola, o Ronnie tá sofrendo bullying por causa da acusação do pai dela. E alguém escreveu no armário dela... O Ronnie não, pô. O Ronnie, né? Muita gente não pegou a referência, mas esse fritar é uma forma de falar que o pai dela iria pra cadeira elétrica. Pesado isso, né? E aí pode ser até uma referência também a Espera de um Milagre também, né? Que também é do mesmo escritor e diretor de Um Sonho de Liberdade. Tá tudo junto no mesmo universo aí. Bom, daí o general aparece analisando fotos do carro que apareceu nas escavações do episódio passado. E eles confirmam que era o carro da gangue Bradley, né? Como eu falei no vídeo de análise do episódio 2. Eu tenho que ler esse livro, cara. Nossa senhora. O Dick pra sobrevoar a área e ficar mais próximo das pistas de onde ele pode encontrar a arma que vai... Eu acho que eu vou ler em live, viu? Eu deixei o filme do It rolando pra vocês assistirem e eu fico lendo, pô. Será que é uma ideia boa? Vencer a Guerra Fria, ou seja, o Pennywise. E é muito legal que o Dick usa o estilingue que a gente viu no flashback de 1908 pra fazer uma conexão com a arma, né? Isso funciona. A série agora tá usando o Dick, o General e a Rose pra começar a dar mais explicações da origem do Pennywise. E essa visão do Dick mostra que naquela época a entidade ainda era presa na floresta. Mas a gente sabe que nos próximos ciclos, né, de 1935 pra frente, o It, por algum motivo, já vai estar livre. Ainda sobre o arco do Dick nesse episódio, né, lá quando ele tá tendo a visão do esconderijo do It, ele reconhece uma mulher. É a avó dele que foi quem transmitiu pra ele o poder do Iluminado. Foi através dela que ele recebeu os poderes psíquicos. Lá no hospital, o Dick fala uma coisa muito importante, que parece só um detalhe, mas vai fazer toda a diferença daqui pra frente, preste atenção. Ele diz pro general que não só ele viu aquela coisa do mal, mas a coisa viu ele, e não era pra ser assim. Mano. Então isso significa que a partir de agora, não tem mais as do It acordando pro novo ciclo. Ele tá ativo, ele tá pleno. Ele sabe de tudo. Ele sabe que tem gente procurando por ele. O que pode dar errado, né? Tudo, né? Estabeleceu também que os indígenas só vai dar errado. Mais profundo sobre o It. Então a gente deve ter muito mais informações com eles nos próximos episódios, como se fosse uma sabedoria ancestral. E é por isso que a Rose vai ficar de olho nas atividades dos militares. Chocopiu manja, quem viu o filme tá ligado. Rose, que é a mesma lógica que aparece no filme 2. E o fato do General Francis dizer que ele tinha esquecido da Rose e da cidade também, cara, é uma conexão direta com o que aconteceu com os otários no filme 2. Sim, a Rose responde que Derry faz isso com as pessoas, perdedores, né? pô, Mas calma não é a aí, cidade em si, é o It que age apagando a memória dos sobreviventes pra impedir que as pessoas voltem e derrotem ele. Muita gente não conseguiu ver a importância na conversa da Rose e o Sean sobre o rio Kenduskeag, né, que é o mesmo citado no livro It. Mas esse é o rio que fornece água para a cidade de Derry e alimenta os esgotos, ou seja, eles chegam no esconderijo do Pennywise. Aliás, o rio Kenduskeag realmente existe. Ele é um riacho que corre pelo estado de Maine, né, onde o Stephen King mora. Como mas chama? aí que vem o perigo. Fugiu. O enquadramento aqui tava esquisito, hein? Se o Pennywise conseguiu sair da floresta através do esgoto, esses novos encanamentos podem ampliar ainda mais o alcance dele, né? A Rose também fala de terrenos antigos de sepultamento. E bom, se você conhece a história do Stephen King, você sabe que ele adora usar cemitérios indígenas pra histórias de horror. Então a brecha tá aí. O diálogo entre a Rose e o Sean é cheio de simbolismo, cara. Tipo, cheio. O Sean representa a lógica, o raciocínio e o progresso da humanidade. O desejo dele é controlar o medo e transformar ele em arma.
Mas do outro lado É tem a assim Rose, que ele vai é o oposto. se fuder, né? Ao invés de lógica, ela é tradição, respeito, legado. O desejo da Rose é respeitar a história, as forças naturais e sobrenaturais. E é esse alerta da Rose que sempre aparece indicando o erro primário no universo It. A arrogância humana sempre desperta o mal adormecido. E falando em despertar o mal, cara, as crianças se reúnem e resolvem canetou agora, hein? no cemitério para invocar a entidade que apareceu no cinema. Nossa senhora, e aí fotografar ela. criança Essa é a única foda. forma que eles encontram para provar ao mesmo tempo que o Hank não é culpado dos crimes e que Em que universo você e seus amigos crianças iriam pra um cemitério fazer um ritual pra invocar espírito, mano? Mas nunca, velho. Que isso? a Lily não é doida a ponto de ter alucinações. O Rich claramente improvisa o ritual, mas Esse mesmo jeito o tá It se paia, manifesta. viu? Não Tem é que que falar. o ritual deu certo, é que o It tá na cola deles, eles não oferecem risco nenhum pra criatura. Então, se você parar pra pensar, deve ter sido divertido pro It, né? Apavorar os mequetrefes no cemitério. Claro, pô. Tanto deve ter sido divertido prato que ele se cheio pra manifestou de várias formas, né? De estátuas que se mexem, rachaduras no chão, fantasmas dos amigos que morreram no cinema. E por fim, como a gente vê na E aí cena que tá a final, teoria. imagem de palhaço. Tanto o molequinho do começo quanto um dos moleques do cinema não apareceu aí, nesses fantasmas. E no segundo episódio, quando aparece a foto dele nas latas lá, que eles estão podres, esses dois também não estão podres. Então a galera falando que talvez eles estejam vivos. Eu duvido, mas pode ser. Daqui a pouco eu falo que palhaço é esse. Mas o interessante aqui é que os mesmos opostos de ideias que a gente teve entre a Frances e a Rose, né, que eu falei agora há pouco pra vocês, que ele era o lado racional e ela era a parte mais espiritual, isso também acontece aqui no grupo das crianças, entre o Will e a Rony. O Will é a parte racional, científica, lógica, e a Rony é mais pelo lado da crença, da fé, do sobrenatural. Esse contraste de personagens sendo mostrado no mesmo episódio, cara, tanto com o elenco de idosos quanto com de crianças, mostra que existem ciclos que se repetem em Derry. Então, não é só o Pennywise que vive em ciclos. Tudo em Derry também acontece em ciclos que voltam em diferentes gerações. Você tinha reparado nisso? O ponto alto do episódio que vem nessa sequência de medo no cemitério. Principalmente quando o Will entra no mausoléu e aparece rapidinho lá com uma mão com luva branca e uma manga É bufante. ele, filho. Esse é o Pennywise na forma que a gente conhece. Daí o Will tirou uma foto do que ele viu. Quando as crianças revelam as fotos, elas conseguem provar as aparições. E a última Parece foto aquela é o mina, Pennywise. mas... Mas pode ser a palhacinha que apareceu no começo do episódio. Não é não. Olha o detalhe dos olhos. Os olhos acesos, como o Pennywise sempre aparece. Aquela palhacinha não tinha isso, cara. A palhacinha tinha um comportamento tranquilo. Já o Pennywise nunca conseguiu ter um era uma comportamento palhaça do normal. capeta, Mesmo né? quando ele tá fingindo que é legal, cara, ele é estranho. Lembra disso. Pra comprovar isso, cara, é só você reparar no nome do episódio, que é o jogo de palavras. O episódio se chama Now You See It, que significa agora você vê ele, o It. Então, quem que tá na foto? É isso. Pois é. Now Sem you see dúvidas, é o It, cara, não tem dúvida. Agora, resta saber se essas provas que as crianças conseguiram vão É o ser bicho. suficientes, né, pra provar a inocência do Hank e a saúde mental da Lily. Eu acho que não. Já aconteceu outras vezes das crianças tentarem provar a existência do It e não conseguirem, tanto no livro quanto na série dos anos 90. Então, o diabo é tem ardiloso, coisas que só né? as crianças conseguem ver. Mas pra comprovar essa minha teoria, só esperando o episódio 4. Daqui E a você pouco. bora hoje. É isso.